Vamos então às propriedades do produto misto. A primeira propriedade, ela diz o seguinte, que o produto misto entre os vetores U, V e W, ele será igual a zero quando? Tem três condições para isso. Se um dos vetores for nulo, se o vetor U for igual a 0, 0, 0, né, tem as componentes nulas, ou o vetor V tem as componentes nulas, ou o vetor W. Então, quando nós montarmos aqui aquele determinante, nós teremos aqui x1, y1 e z1, supondo que as componentes do vetor U não sejam nulas. Depois teremos x2, y2 e z2, também componentes não nulas, e vamos supor que as componentes do vetor W seja nula. Então, quando realizar o cálculo desse determinante, o resultado será zero. Então, o segundo caso, para o produto misto ser nulo, se dois deles são colineares, ou seja, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho o vetor U como sendo 2, 1 e 3. Tenho o vetor V como sendo, vamos colocar aqui 1, 2 e 3, um exemplo. E o vetor W, eu tenho um número real que multiplica o vetor V, um número real que multiplica o vetor U. Então, por exemplo, 2, 4 e 6. Ou seja, eu tenho um número m que multiplica as componentes de um dos vetores, ou U ou V. Lembrando que os vetores são colineares, dois vetores são colineares, ou seja, estão na mesma linha, quando o produto escalar entre eles, né, vamos supor, vetor U e vetor V são colineares quando o escalar entre eles for nulo. E o item C, se os três vetores são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano, o resultado do produto misto também vai ser nulo. E como isso acontece? O produto vetorial entre os vetores V e W, por ele ser ortogonal simultaneamente aos vetores V e W, é ortogonal ao vetor U. Então, quando eles forem todos ortogonais, eles serão coplanares. A segunda propriedade, ela nos diz que o produto misto independe da ordem circular dos vetores. Ou seja, ordem circular, eu tenho um círculo aqui, faz de conta, né? Tem o vetor V, o vetor U e o vetor W. Então, tanto faz sair de U de V, U e W, produto misto ser, aliás, entre o vetor V e o escalar, ou aliás, e o produto vetorial entre o vetor U e W, ou ele pode ser entre U, V e W, e assim sucessivamente. Ou seja, eu posso falar que o vetor U, eu posso falar que o vetor U aqui, produto misto entre U, V e W, ele é igual ao produto misto dos vetores W, aliás, V, W e U, que é igual ao produto misto entre os vetores W, U e V. Então, independe da ordem. O que vai acontecer aqui quando troca a ordem, quando troca a posição de dois vetores, tá, consecutivos, muda o sinal. Então, o produto misto entre U, V
e W, vai trocar o sinal, né? Aquela propriedadezinha do determinante que nós vimos, né? Então, notem aqui que eu troquei simultaneamente. Olha, comecei aqui com o vetor U e V, e aqui comecei com V e o vetor U. Então, o que acontece? Se eu tenho o produto misto nessa ordem e troco dois vetores de lugar, o que acontece? Muda, então, o sinal do determinante, mas não o resultado. Resulta dessa propriedade cíclica aqui, que nós chamamos, que os sinais permutam entre si no produto misto de três vetores, ou seja, se eu fizer aqui o produto misto entre os vetores, entre o escalar entre os vetores U e o produto vetorial entre os vetores V e W, isso daqui é a mesma coisa que eu fizer o produto vetorial entre os vetores U e V, para depois fazer o escalar com o vetor W. Vamos supor que eu tenha agora 4 vetores. O vetor, e vou fazer o produto misto da seguinte forma. O produto misto entre o vetor U, V, e o vetor W mais o vetor R, e aí serão 3 vetores. Isso daqui é igual ao produto misto entre os vetores U, V e W, somados ao produto misto entre os vetores U, V e o R. Quarta propriedade nos diz que o produto misto entre os vetores U, V e um escalar qualquer que multiplica o vetor W, vamos supor que o vetor W seja 2 menos 1 e 3, e M seja igual a 2, por exemplo, então o MW seria 2 vezes 2, 4, 2 vezes menos 1, menos 2, e 2 vezes 3, 6. Então, esse vetor MW seria 4 menos 2 e 6, ou seja, eu tenho um escalar aqui que é o M. Dependendo do valor de M, esse M vai multiplicar o vetor. Isso daqui é a mesma coisa que se nós fizermos o produto misto entre os vetores U, esse escalar que multiplica agora o vetor V e o vetor W, que é a mesma coisa que eu tiver um escalar que multiplica o vetor U, V e o W, né, o produto misto, que é a mesma coisa que eu tiver um escalar que multiplica diretamente o resultado do produto misto. Tá? Então, uma observação aqui importante, o produto vetorial e o produto misto não são definidos no R2. Por que eles não são definidos no R2? Ora, se com o produto misto eu consigo calcular a área de um paralelepípedo, e o paralelepípedo tem o quê? 3 dimensões, né? Tem a altura, tem aqui o comprimento, e tem também isso aqui que é a profundidade. Então, note que nós estamos trabalhando com 3 vetores, um referente à altura, outro ao comprimento e outro à profundidade. Então, por isso que ele não é definido no R2, ok? Porque no R2, nós trabalhamos, nosso vetor tem apenas 2 coordenadas, né? X e Y. Então, eu só consigo obter aqui no R2, por exemplo, cálculo de área, onde aqui para o ponto A eu tenho uma coordenada XY, B, C e assim por diante. Todos eu tenho o quê? Coordenada XY. Eu não consigo trabalhar com um eixo Z, Y e X, né? Em 3 dimensões. Então, esse daqui é o R3, e esse aqui é o R2. R2 eu consigo trabalhar com 2 dimensões, comprimento e altura.
R3 se eu consigo trabalhar com o comprimento, altura e profundidade. Então, as coordenadas dos vetores são 3, né? X, Y e Z. Então, vamos resolver um exemplo aqui, que está na página 80 do livro. Tá? Verificar se são coplanares os vetores U de componentes 3, 1 e 4, o vetor V de componentes 1, 0 e menos 1, e o vetor W de componentes 2, menos 1 e 0. Bom, para eles serem coplanares, o que tem que acontecer? O produto misto entre os vetores U, V e W, isso aqui tem que ser igual a 0. Então, vamos verificar se eles são coplanares ou não. Em outras palavras, vamos calcular o determinante e ver se o resultado é nulo. Então, temos aqui 3, 1 e 4, 3 e 1, 1, 0, menos 1, 1 e 0, né? Cálculo determinante, 2 menos 1, 0, 2 menos 1. E aí vamos resolver. 3 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Vezes 2, 2. Então, 2 negativo. 4 vezes 1, 4 vezes 1, 1. Então, 4, 4 também negativo. Agora, esse aqui zerou porque temos um 0. 3 vezes 1, 3. Menos e menos mais. Mudou de sinal, então ficou menos 3. E aqui também zerou. Então, menos 7 com mais 2, menos 5. É o resultado desse produto misto. Menos 5, nós sabemos que menos 5 é diferente de 0. Ou seja, como o resultado desse determinante, ou o resultado do produto misto, não foi 0, não for nulo, então, logo, não são coplanares. Então, turma, para saber se são ou não coplanares, calculo aqui o produto misto. Se for 0, se for nulo o resultado, os vetores são coplanares. Se não forem, não são.